Beleza, então fazendo um apanhado, galera, desse momento que eu estava comentando para vocês na primeira parte da aula, né, do período joanino. Para quem chegou agora, bom dia. O período joanino é o momento do qual a família real brasileira, perdão, que família real brasileira? Família real portuguesa, né, vem para as terras brasileiras, fugindo de quem? Fugindo da invasão napoleônica, uma vez que Portugal furou o bloqueio continental instituído por Napoleão naquele momento. O período joanino vai de 1808 até 1822. Então, nesse momento, nós vamos ter a capital, Rio de Janeiro, recebendo alguns benefícios, né? Quais são esses benefícios? Não só o Rio, mas São Paulo e Minas Gerais, né? A questão da arte, da cultura, da infraestrutura. Não, e agora eu não falei para vocês, a universidade vai chegar aqui no Brasil, a Universidade de Medicina, né? Até então era proibido ter universidades no Brasil, mas a partir do período joanino nós teremos universidades no território brasileiro, então as universidades chegam aqui no Brasil. Título de curiosidade. Eu falei do Jardim Botânico, Banco do Brasil, mas o que interessa mesmo são os tratados, né? Os tratados, primeiro, a abertura dos portos, e isso acaba com o Pacto Colonial. O Brasil agora não faz comércio com Portugal, pode fazer comércio com todo mundo. Isso aumenta um pouco a situação econômica aqui da burguesia brasileira e portuguesa que vive no Brasil. Entretanto, os caras têm altas taxações de impostos, os impostos são aumentados, e também tem os tratados, né, de comércio e de aliança e amizade feitos com a Inglaterra. O Tratado de Comércio visa fazer diminuir as barreiras alfandegárias para que o Brasil receba mais mercadorias inglesas, né? E o Tratado de Aliança e Amizade, a Inglaterra faz a fiscalização do tráfico negreiro, né, brasileiro a partir de então. É interessante esse tratado para depois vocês observarem como a Inglaterra vai ter direito sobre o Brasil, forçando o Brasil a acabar com a escravidão. Começa desde já, né? Já começa uma certa limitação da diminuição da escravidão, do tráfico negreiro para o território brasileiro. Né? Mas por que isso? Porque a Inglaterra era a favor da substituição da mão de obra escrava pela assalariada, já que ela está passando pela Revolução Industrial. Né? Ou seja, resumindo, o período joanino é muito interessante para a gente perceber né, uma discrepância aí em termos políticos e em termos econômicos. Né? É como se o Brasil pertencesse à Inglaterra, economicamente falando, politicamente pertence a Portugal, e em termos sociais, né, pertence a todo mundo, porque a gente tem uma sociedade agora muito, né, muito miscigenada, né? Onde nós temos a presença de portugueses, ingleses, africanos, né, que eram os escravos, temos índios, temos os próprios brasileiros. Então, em termos de sociedade, o século XIX é bem interessante para a história do Brasil, porque o Brasil pertence a todos. Em termos de política, pertence a Portugal, né? E em termos de econômica, pertence à Inglaterra. Então, analisando aqueles três eixos que a gente sempre trabalha em história, o Brasil está nessa situação. Aí, no século XIX ainda, né, em 1820, 1821, 1822, né, nós vamos ter, a partir de 1820, né, nós vamos ter a Primavera dos Povos, as revoluções do século XIX. A gente estudou isso lá no segundo ano. Começa por Portugal, começa pela Península Ibérica, e depois se espalha para a região central da Europa e para todas as outras regiões do leste europeu, enfim, Península Itálica. E o primeiro levante, né,
desse processo de revolução liberalista, também chamada, né, que foi as revoluções do século XIX. Bom dia, Nicolas. Agora que eu estou olhando aqui a caixinha, foi mal. O primeiro lugar onde teve a primeira revolução ali foi na Península Ibérica, mais precisamente na cidade do Porto, né? Aí teve a Revolução do Porto, a Revolução dos Portos, né? E foi a revolução que solicitava o retorno, o regresso da família real de Dom João VI para Portugal, tá? E que ele se tornasse um rei não absolutista, né? Mas um rei parlamentarista. E por quê? Quem queria isso? Principalmente a burguesia portuguesa, que sofreu muito durante o período joanino com a questão aí da abertura dos portos no Brasil. Né? Então, eles vão fazer essa manifestação lá, e aí Dom João, né, não tem mais, a era napoleônica acabou, né? Ela acaba em 1815, e aí vamos ter o Congresso de Viena, a restauração para as bandas de lá, a Santa Aliança, enfim. Isso aí vai ficar por outra aula, porque senão não é agora. E aí o que vai acontecer na Revolução dos Portos? Os portugueses vão solicitar o retorno de Dom João. Dom João vai retornar para Portugal, ele é pressionado. Ou ele retorna para Portugal, ou ele vai ficar sem o trono, porque nós temos os ingleses dominando lá Portugal. E aí ele vai deixar Dom Pedro I aqui, seu filho, né? Dom Pedro I fica aqui para ser um regente. E aí ele... Qual era o intuito? O intuito de Dom João era manter os dois reinos, o vice-reino brasileiro e o reino português. Só que isso não vai dar certo, né? Porque a burguesia do Brasil, né, que se fortaleceu de certa forma ao longo do período joanino, ela vai apoiar o Dom Pedro I, né, vai se aproximar de Dom Pedro I, convencer Dom Pedro I que se Dom João mantiver, né, esses dois reinos, cedo ou tarde isso não vai dar certo, até porque ele vai ser pressionado lá em Portugal para que faça com que o Brasil torne-se uma colônia novamente. Dito e certo, basta Dom João botar os pés em Portugal, que a primeira coisa, né, que os portugueses irão solicitar ao seu rei é que o Brasil volte a ter o título de colônia. E aí a burguesia brasileira não quer isso, né? Evidentemente, porque se o Brasil voltar a ser uma colônia, nós teremos o fechamento dos portos e novamente o pacto colonial, ou seja, vamos ter que suprir as necessidades da metrópole portuguesa. E aí começa né, o processo ali de fadiga entre as relações de pai e filho, filho e pai, né? Ou seja, Dom João e Dom Pedro, até culminar na independência do Brasil. E aí a gente fala isso nas próximas aulas, tá? Isso é só para que vocês possam entender essa deixa aí no final e como está tudo interligado, tá? Tudo aquilo que Dom João deu deu não, né? Besteira, falado. Dom João não deu, mas tudo aquilo que Dom João instaurou no Brasil seria perdido caso, né, o Brasil voltasse a ser uma colônia a partir do momento em que o Dom João voltou para Portugal e se tornou rei português novamente. Mas só por curiosidade, tá? Antes de todo esse fator, antes do Brasil se tornar vice-reino português, logo ali nas ameaças de Napoleão dominar toda a Europa, né, no início da Era Napoleônica, um fato interessante. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso. Acredito que talvez sim. Não lembro se eu já disse também. Sabe qual era o intuito de Portugal? O intuito da dinastia de Bragança era fazer uma nova dinastia, a restauração de Bragança. Aqui no Brasil, eles queriam abandonar Portugal, entendeu?
Isso não é balela, não, é história de verídica. Eles queriam abandonar Portugal e transferir a corte, mas não só a corte, todo o reino para o Brasil, fazendo com que o Brasil se tornasse a sede mesmo da monarquia, não o vice-reino, mas o reino de fato, e que Portugal, sim, fosse adjunto ao território brasileiro. Por que isso? Essa ideia surgiu porque naquele período a dinastia de Bragança queria se tornar uma dinastia forte, mostrar que ela era muito forte. E o Brasil possibilitava isso, porque era uma terra rica, né, de dimensões continentais, né, uma terra muito grande. Então, olha só a ideia dos caras. Os caras queriam ter um reino na América. Pô, se isso funcionasse, já imaginou? Seria algo bem interessante, né? Mas só viajando aqui, né? Falando um pouquinho de aulas viajadas de história. Caso, né, funcionasse. Foi que nem uma aula que eu estava falando para os meninos ali da Segunda Guerra Mundial. Aí, imagina se Hitler tivesse vencido a guerra. Aí, pois é, né? Ia ficar um pedaço para Hitler, um pedaço para Mussolini, outro pedaço para o Império Japonês e o mundo estaria dividido em um eixo, né? Então, são essas coisas. Então, na história tem essas historinhas aí, dizendo que a intenção dos Braganças era esse, fazer com que o Brasil se tornasse um grande reino, né? Manter ali frente ao reino inglês e ao Império Napoleônico. Só viagem, né? Porque isso nunca que deu certo. Ok, beleza. Agora bora falar um pouquinho da Europa. O que estava acontecendo na Europa? Não nesse momento, mas onde nós ficamos, onde nós paramos, que foi o início da Idade Moderna. Porque senão a gente vai muito, muito na frente da história do Brasil e aí depois vocês se perdem na linha do tempo. Porque aqui na história do Brasil, a gente já acabou a Idade Moderna, né? A gente na história do Brasil já está na Idade Contemporânea. E a gente está falando do século XIX. Século XIX já é a Idade Contemporânea. Então, voltando para a Europa, né, encerrando esse período junino, alguma dúvida, gente? Foi mal aí, eu falo pelos cotovelos, nem pergunto se vocês têm dúvida. Alguma dúvida aí de alguma coisa? Passou alguma coisa batido, entendeu? Ah, professor, tá, os tratados. Cara, tem aí o nome aí, Tratado de Aliança e Amizade, Tratado de Comércio, porque os meninos do Fundamental, bem que eu ensino no ano, né? Mas de vez em quando eles têm umas perguntas assim dessa aí. Não sei o que, os tratados. Estão preocupados com o tratado que são. Entendeu? Não se preocupe que isso aí é a leitura de casa. Tá? O importante é vocês compreenderem tudo que está acontecendo, né? E aí no vestibular você já sabe como é que o Enem é. Ok? Beleza? Então bora lá, bora falar um pouquinho da Europa. Voltando, nós ficamos ali no final da Idade Média, início da Idade Moderna, século XV, século XVI. Olha só, a contradição histórica, né, na nossa aula. Quando Portugal era a maior potência do mundo, né? A aula de história aqui do tio Rômulo é bom, porque a gente viaja no tempo e a gente vê o mesmo lugar no declínio, fugindo, correndo de Napoleão, e depois a gente volta para ver o mesmo lugar quando era o esplendor. Ah, Portugal. Quem te viu, quem te vê, né, Portugal? Correndo de Napopó, com medo pra caramba, com a corte pegando piolho, vindo para a terra do Tupiniquim, né? Era assim que eles chamavam, eles desvalorizavam o Brasil pra caramba. As mulheres lá diziam que aqui era o fim do mundo, né? Quem te viu, quem te vê, no século XIX para o século XVI. Século XVI, Portugal era uma potência. Século XIV, século XV, século XVI, era a potência dos mares, né? Tinha um domínio ali do comércio das Índias, as especiarias orientais. Havia recém-descoberto o território brasileiro, cobiçado por várias outras monarquias, tá? Então, o que estava acontecendo ali no início da Idade Moderna? No início da Idade Moderna, na Europa, muito antes de Napoleão assumir o poder, e muito antes, né, da Inglaterra se tornar a maior potência do mundo, quem dominava o planeta Terra
era duas monarquias que você já sabe de cor e salteado, as monarquias ibéricas. De um lado, a Espanha e do outro lado, Portugal, e ambas tinham o Tratado de Tordesilhas. O mundo era basicamente dividido por elas. Por quê? Porque Portugal havia sido a primeira monarquia absolutista a ser formada, né? E aí a gente volta para aquela dinastia chamada Dinastia de Borgonha, que nós tínhamos Afonso Henrique de Borgonha, primeiro rei centralizador português, certo? E depois nós vamos ter a dinastia de Avis, ou de Aves, né? As duas dinastias que irão fazer com que o absolutismo português se torne forte, de fato. E foram prematuras, né? Surgiram ainda ali na Baixa Idade Média, século XIII, com as guerras da Reconquista. Então, Portugal era forte por isso, né? E Portugal tinha herdado muito conhecimento náutico, conhecimento técnico dos muçulmanos que haviam dominado a Península Ibérica durante o século VII, século VIII, século IX, até o século XI, quando começa esse processo de retomada da Península Ibérica pela dinastia de Borgonha. E do outro lado nós temos Espanha, que se torna forte também, em meados ali da Baixa Idade Média, mas um pouquinho mais para cá, já no final da Idade Média, século XIII, século XIV, e principalmente no século XV, e principalmente na dinastia dos reis católicos, Fernando e Isabel. Tá? Então, ali nós já tínhamos o absolutismo, ali a gente já tinha o mercantilismo, e esse era o panorama da Península Ibérica. Qual o panorama francês, inglês, ou região oeste na Europa? O panorama no século XVI, início da Idade Moderna, era o final da Guerra dos 100 Anos, por isso essas duas monarquias acabaram não participando ainda no final da Idade Média das grandes navegações, que estavam travando guerra, né? E a Guerra dos 100 Anos acaba ali no final da Idade Média, e no século XVI essas monarquias estão fortalecendo ali os seus regimes absolutistas. A Inglaterra está sendo fortalecida pela dinastia Tudor, onde nós teremos Henrique VII, Henrique VIII e Elizabeth I, e a França está sendo fortalecida pela dinastia de Valois. A dinastia de Valois é a dinastia dos reis Luíses, Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, Luís XVIII, entendeu? Luís XVIII, Luís XVI, porque aí é o inverso. Ok, a dinastia de Valois estava acontecendo nessa região. O que estava acontecendo na região central da Europa, né, naquele período? O que está acontecendo lá é a subdivisão dos territórios que um dia foram o Império Carolígeno. Estava até lá na prova, né? Acho que está na prova de vocês, né? Eu falei sobre o Império Carolígeno, não lembro agora. Mas, enfim, depois da morte de Carlos Magno, veio seus netos, e os seus netos dividiram o seu império, né? O Império Germânico, o Sacro Império Romano Germânico, o Sacro Império Germânico Romano, enfim, dá na mesma. Eles dividiram o Sacro Império em 3 partes. E então a Europa Central, ela ficou subdividida em vários pequenos reinos. Reino da Sardenha, Reino da Prússia, Reino da Áustria, né? Reino da Hungria, Reino da... Enfim, oh meu Deus, tem um nomezinho... Reino da Baviera, tá? Então, vários reinos pequenos. E aí depois, vocês já estudaram comigo também no ano passado, esses mesmos reinos que foram subdivididos no Tratado de Verdun, na Idade Média, né, que deu o fim ali do primeiro Reich, eles vão formar o segundo Reich através das unificações tardias. Então entendam que a história, cara, tá toda ligada, toda conectada, tá ali tudo muito amarradinho. Eu não sei por que tem aluno que diz assim, tio, eu não entendo nada de história do meu filho. Segue a linha de raciocínio, é tudo amarrado. As linhas temporais aqui, né? Eu e as meninas que a gente gosta de estar falando de
de série, de Dark, é tipo o Dark. No final, tudo faz sentido. É só botar o miolo para funcionar, tá? Então, isso estava acontecendo ali, né? Na Europa Central. Essa desanexação, né? Vários reinos foram formados após o fim do primeiro Reich alemão. O que está acontecendo na Península Itálica? A Península Itálica segue o mesmo princípio, porque a Península Itálica nunca foi unificada, né? Então, alguns territórios haviam sido dominados pelos franceses e pequenos territórios comerciantes. O que está acontecendo no leste europeu, na região dos Balcãs? Na região balcânica, quem domina aquela região é o Império Russo, tá? O Império Russo. E esse é o panorama da Europa. Pronto, falei para vocês sobre como está toda a Europa do início da Idade Moderna. Então, acabou o feudalismo, acabou a Idade Média, é assim que a Europa está. O que vai acontecer? Com exceção de algumas regiões gregas, todas as outras regiões da Europa são reinos. Por que eu falo com exceções de algumas regiões gregas? Porque essas regiões estavam sob o domínio do Império Turco-Otomano, certo? Então, com exceção dessas regiões, e essas regiões gregas que eu chamo, são regiões que estão ali próximas ou regiões que pertenciam ao Império Bizantino, tá? E são regiões gregas porque eles falam grego, a língua deles é grego, tá? Então, a região que era o Império Bizantino, onde é Constantinopla, ou onde hoje é Turquia, né? Aquela regiãozinha aqui próxima com a Península Arábica, estão sob domínio dos turcos otomanos. De resto, todo o resto da Europa são reinos. E aí o que vai prevalecer nesses reinos? Vai prevalecer um sistema de política centralizada, que já prevalecia na Península Ibérica, que é o sistema absolutista. Então, por isso, a Idade Moderna, que vai do século XVI até o século XVIII, ela tem essa característica, né? Quando tu pensa a Idade Moderna, tu já pensa o quê? Absolutismo. O poder centralizado na mão do monarca. O monarca, o rei, tem o poder maior. Por que isso? Porque nós temos reinos para todos os lados. Reino na Península Ibérica, reino na Península Itálica, reino no leste europeu, reino na região central, reino na região oeste. Então, toda a Europa tem reinos. E esses reinos, para que eles fossem fortalecidos e para que um reino não dominasse o outro, eles acabam, né, sendo reinos absolutistas. E o que faz com que esses reinos se tornem absolutistas? O poder da igreja. Então, todos nós, com exceção desses gregos, né, e dos bizantinos que foram dominados pelos turcos otomanos e são muçulmanos, todos nós somos cristãos. Então, a igreja, né, ela ainda exercia, né, um poder muito grande no século XVI em relação a essa sociedade europeia. Então, o absolutismo ele está ali, juntamente com a igreja. Só que temos um problema, né? Os reis não queriam mais a intervenção da igreja nos assuntos políticos, tá? Eles não queriam. E por que eles não queriam isso? Porque a igreja, vai e vem, ela dava os palpites, né? Ela intervia em decisões de mudança de dinastia, né? Vai e vem, ela coroava um monarca para ser governante de 2 reinos. Então isso gerava assim um desconforto e uma desconfiança entre os reis e a igreja cristã. Então já era momento, já era hora de separar isso aí. E para você ver que isso é bem nítido na União Ibérica.
na União Ibérica. Eu lembrei agora, para você ver o quanto que a igreja, ela realmente, ela participava da política. A gente vê que na União Ibérica, quem vai abençoar Filipe II da Espanha a ser também o rei português é a igreja. Olha só, né? E tinha reis que não, dinastias que não queriam isso, né? Elas queriam governar sozinhas. Paralelamente a isso, nós temos uma classe que quer se fortalecer, que é a classe burguesa, que veio ali desde o século XI, através das cruzadas, né? E se intensificou, e quando chega ali no século XVI, está financiando as monarquias a realizarem as grandes navegações. Então, nós temos três poderes aí. Nós temos o poder real, o poder político, nós temos o poder religioso e nós temos aquele que manda, ou passa a mandar, né? Que é o poder econômico, pela classe burguesa. Então, a quem vai ser anexado esse interesse econômico? A política, afastando, né, o poder religioso, o poder cultural de lado. E é por isso, né, por um desses fatores, por essa aliança, é que o sistema absolutista ele vai ser altamente envolvido naquilo que vocês já sabem que é o sistema mercantilista, que era o braço forte, né, dos processos do fortalecimento da burguesia. Então, no século XVI, nós temos isso. A burguesia se aliando à monarquia para aumentar a centralização governamental, né, e com o aumento da política, com uma política mais organizada, eu tenho uma economia mais organizada. E com uma economia mais organizada, a burguesia gosta, porque a burguesia não queria mais pagar altos impostos para um rei, e ao mesmo tempo para a igreja, e ao mesmo tempo para ainda alguns senhores feudais, não quer viver dessa descentralização, quer pagar imposto apenas para alguém, apoie alguém, e dali eles possam repartilhar os lucros. Então, o sistema absolutista, ele nasce a partir dessa junção. Para a igreja não perder tudo que ela possuía, a igreja ela entra apenas como aquela que vai abençoar, né? Dizendo que o rei é Deus na terra, ou enviado de Deus. Ok? Entendido? Então, esse é o panorama que nós temos ali no início, né, da Idade Moderna, no século XVI. Ainda no século XVI, nós vamos ter o fortalecimento econômico desses territórios, através, né, daquilo que vinha desde o final ali da Idade Média, que era o renascimento comercial urbano. Mas vamos ter um fato que vai ser bem interessante, né, que vai ser a Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante que acontece ali no século XVI, ela vai ser também fundamental para o quê? Para, né, o estabelecimento de uma nova postura social e cultural das pessoas, né? As pessoas começam a sair dos dogmas que a Igreja Católica pregava. Aquela coisa que Deus vai te condenar, Deus vai te mandar para o inferno, tem que pagar impostos para a igreja. Então, para você perceber o que nós estamos conversando aqui, nós estamos conversando de como a igreja vai perder sua soberania ao longo da Idade Moderna. Perder sua soberania para quem? Para a monarquia. E no final da Idade Moderna, quem vai perder a soberania para quem? A monarquia vai perder a sua soberania para a burguesia. Então, imagina a história da seguinte forma. Na Idade Média, quem mandava? A igreja. Na Idade Moderna, quem mandava? Os reis. Na Idade Contemporânea, quem vai mandar? A burguesia. As repúblicas representam a política que convém aos burgueses. O absolutismo convém à política dos reis. E o feudalismo, né, convenha à igreja católica.
né? E o momento de descentralização, nós tínhamos na Idade Média, uma só instituição fortalecida, a Igreja Católica. Na Idade Moderna, temos um rei poderoso, manda em todo mundo, o absolutismo. E na Idade Contemporânea aqui, pós-Revolução Francesa, nós temos uma república, um parlamento, um presidente eleito por quem? Por deputados, por senadores. E quem formava? Quem era? Quem financiava? A burguesia, né? Então, olha só o que a gente está conversando. Então, voltando lá para o século XVI, onde nós temos, né, a diminuição do poder eclesiástico, nós vamos ter 13 reformistas. Falta 7 minutos, dá tempo de eu falar. 13 reformistas. Nós vamos ter Lutero, João Calvino e Henrique VII, ou perdão, Henrique VIII da Inglaterra, tá? 13 reformistas. E eu tinha acabado de falar ainda agora, né, da dinastia Tudor e falei do Henrique VIII. Pois é, olha ele aparecendo aí de novo na história. Então temos Martim Lutero, João Calvino, Henrique VIII. Tá? Esses serão os reformistas, né? Eles irão dar aí o pé para surgir a reforma protestante e as religiões chamadas de religiões protestantes. Então começa tudo com... Nós já temos algumas pessoas insatisfeitas com o catolicismo, né? Com a igreja cristã. Então, um camarada chamado John Cliff, ele já tinha feito alguns manifestos contra a igreja antes de Lutero, né? Mas não foi algo que abarcanhou, né? Que muita gente, por isso ele acabou não se tornando um reformista igual Lutero e os demais que eu falei. De fato, o conhecidão é Martinho Lutero. O primeiro era monge, né? Monge beato ali da Igreja Católica Apostólica Romana, e ele começa a criticar o envolvimento do catolicismo com as questões econômicas, né? Por que a igreja, que se diz ser responsável pela religiosidade, se envolve tanto com a economia das monarquias? Isso aí vai ser maravilhoso. Martinho Lutero vai ser assim amado pelos reis que querem se livrar de pagar impostos para a Igreja Católica. Entendeu? O cara vai ter uma aceitação ali no antigo Império Germânico que vocês nem imaginam. A Alemanha vai adorar Martinho Lutero, porque os caras ali andavam com rixa com a igreja, ó, desde o final da morte de Carlos Magno. E aí Lutero, ele prega a questão da salvação pela fé. Esse era o pensamento de Lutero, tá? Para quem não sabe exatamente o que realmente Lutero pregava, ele dizia que entre o ser humano e Deus não precisa de um intermediário. O único intermediário é a sua fé. E que para isso bastava. Era um dos princípios de Lutero. Outro princípio era o não pagamento das indulgências, tá? Ele pregava o que a igreja cobrava um imposto. Esse imposto era chamado indulgência. Meu filho, tu quer ser absolvido do pecado? Paga aqui, ó, paga aqui, e o Papa vai assinar e você vai ser absolvido do seu pecado. Eu pequei de novo, paga de novo. Entendeu? Isso aí era alvo de crítica de quem? Da burguesia. A burguesia odiava essa história de ter que pagar indulgência. E os camponeses, coitado, que não tinham nada. Iam tudo pro inferno. Não tinham como pagar, né? Iam tudo pro inferno. Então a igreja era meio doida, né, naquele momento. E ele criticava isso também, a questão das indulgências. Outra coisa que o Lutero criticava, a questão da Bíblia escrita apenas na língua do latim. Né? Então a Bíblia ele criticava que ela devia ser traduzida para as línguas locais de cada reino. Outra coisa que... tem um monte de coisa que Martinho Lutero criticava. Ele criticava a questão de que só os eclesiásticos poderiam ler a Bíblia, né? Então ele dizia que todos poderiam ter acesso à Bíblia. Então, cara, ele fez um livro, foram as 96 teses, né? 96 teses de Lutero,
que eram as críticas que ele tinha em relação à Igreja Católica Cristã, e saiu pregando na porta de todas as igrejas, em todas as regiões da Europa Central, Baviera, né? E o que vai acontecer? Vai ser uma coisa assim surpreendente, porque muitas pessoas observam que as críticas que ele faz são críticas que elas também, né, tinham dentro de si e nunca tinham coragem. E aí começa o princípio daquilo que se chama de reforma protestante. Ele está protestando contra a Igreja Católica. E aí, claro que a igreja não vai deixar barata, vai persegui-lo, vai obrigá-lo a ele tirar essas críticas, e ele não vai fazer isso, ele vai se esconder para a região ali da Alemanha, Suíça, e por onde ele vai passando, né, o princípio do luteranismo só vai crescendo cada vez mais. Ok, beleza? Tá acabando nossa aula, então não vai dar tempo de falar das outras reformas. Só vou fazer um resumão aqui do que a gente falou. Então a gente dividiu hoje em dois momentos. No primeiro momento a gente falou da história do Brasil, só para concluir aquilo que a gente estava falando na aula da semana passada, né, para a gente não deixar pontas soltas. E nós terminamos o período joanino, estamos bem ali para falar sobre a independência do Brasil. A gente vai falar sobre isso daqui umas 3 semanas. 3 semanas. Porque a gente está bem adiantado, né? A gente já está na idade contemporânea. E nesse segundo momento eu falei sobre, né, de onde nós paramos na história geral, que foi no final da Idade Média, falando um pouquinho aí sobre essa transformação de feudalismo, absolutismo, explicando para vocês a junção, né, política e social que estava existindo, e já comecei a falar sobre um primeiro fato de grande importância na Idade Moderna. O primeiro fato foi de fato a Reforma Protestante, tá? No século XVI. Você não vai falar sobre o Renascimento? Eu vou falar um pouquinho sobre o Renascimento, que também foi um fato que está ali tudo ao mesmo tempo, tá? Na próxima aula eu falo Reforma Protestante e Renascimento. Ok? Dúvidas? Alguma dúvida? Muita coisa? Não? Tá tudo tranquilo? Então, só para ficar alinhado. Então, só para resumir, idade contemporânea, Brasil, agora primeiro reinado, sigam aquilo que eu passei da aula lá, que vocês vão se localizar, e história geral, estamos agora na Idade Moderna, século XVI. Próxima aula, Idade Moderna, a gente vai até no século XIX, tá? Que é para ficar juntinho com a história do Brasil. Mesma linha de tempo para a gente não ir nenhuma lá, nem outra aqui. Então, galera, obrigado, tá? Obrigado a todos.